Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso Instituto Fabiano Pires, da nossa série As Armadilhas da Pornografia. Se você chegou até aqui e não é inscrito no nosso canal, aproveite o ensejo, faça a sua inscrição. Nós, do Instituto Fabiano Pires, estamos colocando vídeos diários, seja de séries ou vídeos avulsos, para que você possa ter condição de crescer em várias instâncias da sua vida. Então, se você não é cadastrado, aproveite o ensejo, é apenas um segundo, basta clicar aí em inscrever-se e ative as notificações para que você possa, então, receber todos os vídeos que nós estamos postando diariamente. Também aproveite e já curta o vídeo, quanto mais curtidas nós temos no vídeo, mais a plataforma entrega para outras pessoas para que elas também sejam abençoadas com as informações que você está adquirindo, tá bom? Esse é o nosso sexto encontro dessa nossa série e nós temos como temática hoje como era o consumo da pornografia antigamente e como é esse consumo agora. Então é sobre isso que nós vamos falar. Então esse tema, eu sei que é um tema indigesto para muita gente. Ele é indigesto porque muitas pessoas realmente não gostam de falar sobre ele. Ele é indigesto porque muitas pessoas são pegas literalmente com a mão na botija. Ou seja, essas pessoas estão cometendo o equívoco ou o erro de estar consumindo pornografia, o que gera para elas uma série de questões e elas não querem ser questionadas. Também é um pouco indigesto porque muita gente tem vergonha, outros são muito religiosos e acham que esse tipo de assunto não é para ser dito, e daí por diante. Então existem uma série de fatores que levam as pessoas a acharem o assunto indigesto, mas ele é muito importante para que nós possamos criar armas de defesa para a nossa própria vida e, por que não dizer, para aqueles que estão à nossa volta, quem tanto amamos, em especial os membros da nossa família. Então, antigamente, se você for pensar bem, a pornografia era muito consumida através do consumo de revistas, né? Então, as pessoas mais antigas, quando eu digo mais antigas, um pouco mais idade, se lembram que a pornografia era muito consumida por meio de revistas. Então, primeiro, existiam as revistas, eu vou citar pelo menos alguns exemplos, né? Então, existiam as revistas masculinas apenas com mulheres. Então, nós tivemos aí uma grande revista que já não tem mais circulação mundial, impressa, como tinha até recentemente, até um pouco de tempo atrás, mas que era uma revista cobiçada, né? A revista da Coelhinha, onde todo mundo aí tinha, quando eu digo todo mundo de modo geral, né? Os homens tinham muita curiosidade de adquirir algumas edições, ou se não faziam assinatura para que ela chegasse todos os meses em casa, para que pudesse ver as mulheres totalmente despidas. Era uma maneira de gerar para as pessoas aí aquela categorização que eu já falei anteriormente, que vamos mencionar depois também em outro vídeo, a categoria de voyeur. Então o camarada ficava ali admirando aquelas mulheres nuas para que pudesse satisfazer sexualmente, inclusive através do próprio ato da masturbação. Também existiam revistas masculinas, né, com homens, justamente voltado para o público homossexual. Então era uma maneira também de gerar para essas pessoas o consumo da própria pornografia, uma vez que essas fotos ou esses nudes, né, estão ali justamente para gerar excitação sexual. Então entra na categoria de pornografia, já vimos isso lá no vídeo anterior. Também as revistas de sexo comum, não é? Tanto sexo heterossexual quanto sexo homossexual, e já tivemos notícia até de algumas revistas com sexos, por exemplo, com sexos diferentes. Por exemplo, sexo bestial, que seria zoofilia, infelizmente também tinha muito disso. Muita gente se regalava vendo os filmes mesmo no canal aberto, aquelas sessões de madrugada que chamavam de corujão, algo do tipo, quando existiam cenas, às vezes não era de sexo explícito, mas havia cenas com conotação sexual, que também gerava para as pessoas essa ideia de se alimentarem tanto dessa pornografia quanto também de se satisfazerem. Depois de certo ponto, começou-se a vender, aliás, não só vender, mas em especial alugar através das locadoras os filmes literalmente de pornografia, os filmes de sexo explícito. Também existia o consumo de pornografia por meio de bordéis, que seriam os prostíbulos. Existia o consumo de pornografia por meio das próprias prostitutas de rua, aquelas mulheres que vendem os seus corpos. Existia também o consumo de pornografia por conta de festas particulares, onde as pessoas praticavam qualquer tipo de situação relacionada a sexo, orgias, etc. E daí por diante. Então, na verdade, o consumo de pornografia ao longo do tempo veio aprimorando, né? Então, veio de algo muito simples e depois foi se aprimorando. Inclusive, é bom a gente lembrar que, principalmente quando nós éramos muito crianças, em especial nós homens,
nós já nos satisfazíamos muito de vermos aquelas revistas de catálogo, onde tinha as mulheres vestidas de calcinha e sutiã, e é claro que aquela revista era uma revista de venda, não era uma revista pornográfica, a intenção não era despertar excitação sexual em ninguém, só que os rapazinhos, como não tinham contato com essa parte da sexualidade muito explícita, então eles tinham muito prazer de ver essas revistinhas de catálogo, em especial com a intenção de conhecer um pouquinho mais esse universo que eles não conheciam. E ainda existia, como existe até hoje também, mas era muito forte mais no passado, o consumo de pornografia por meio das casas de massagem íntima, né? Onde existia inclusive a prática de sexo adulterino, a prostituição e outras maneiras mais de as pessoas se manifestarem sexualmente falando. Só que aí de repente chegou a internet veio justamente para tornar a pornografia, dentre tantas coisas, em primeiro lugar, mais acessível, o que implica que qualquer pessoa pode ver aquilo que quiser dentro dos sites que estão disponíveis na internet e que são até certo ponto gratuitos. É claro que existem muitos sites pagos, onde as pessoas precisam fazer assinatura para que possam ter acesso às imagens, aos vídeos, comentários, etc. Mas a maior parte dos sites hoje são realmente gratuitos, inclusive não são apenas adultos que assistem, mas também muitas crianças têm esse contato, porque às vezes até tem algum site que coloca lá, você é maior ou menor de idade, mas se a criança clicar lá, sou maior de idade, eu tenho mais de 18 anos, acabou, ela entra e faz o consumo que ela quiser. A internet também chegou para tornar a pornografia um pouco mais viável, não é? Principalmente no âmbito financeiro, justamente por essa questão, porque a maior parte é gratuito, ainda que tenha sites que são usados apenas, você só pode usar se você estiver pagando assinatura mensal. E também a internet veio para tornar a pornografia, o seu consumo, mais anônimo. Porque, por exemplo, quando as pessoas iam a uma locadora para alocar um filme, mesmo que os filmes ficassem escondidinhos numa categoria à parte, as pessoas tinham que entrar, escolher, sair, pegar os vídeos e voltar para casa. Depois tinha que devolver. Nesse caso, as pessoas podem entrar e sair a hora que querem, quando bem querem, permanecer o quanto tempo desejarem na internet fazendo consumo de pornografia de forma anônima. Estou dizendo entre aspas, porque na verdade tudo que nós fazemos na internet deixa rastro, deixa informações. Mas pelo menos no âmbito do cotidiano, para todo mundo que faz consumo, parece que realmente fica algo mais escondidinho, então ninguém tem que ver nada, ninguém tem que saber de nada, pelo menos é isso que as pessoas pensam, né? Então, dentro dessa popularização dos sites relacionados à pornografia, nós temos alguns perfis de sites que podem ser ditos, por exemplo, existe o perfil apenas para amizades, então existem perfis de sites que são mais ou menos como se fosse uma rede social, onde as pessoas entram, colocam suas informações e o interesse ali é conhecer pessoas para que possam ter amizade. Já outros perfis de site oferecem a ideia de que as pessoas se conheçam e de repente possam começar um relacionamento sério e quem sabe possam, por que não dizer, vir a se casar futuramente e constituir família. Mas já existem outros perfis de site que é justamente para aqueles que são voyeurs, ou seja, aqueles que gostam de ver tanto imagens de pessoas nuas ou em prática de ato sexual, para excitação e para trazer um prazer momentâneo para si. Também existem sites exclusivamente hoje para a prática de relações extraconjugais. Normalmente esses sites são pagos, a pessoa cria um perfil e ali ela conhece outras pessoas, normalmente também casadas, para que elas possam então se encontrar posteriormente e terem relações íntimos sexuais pulando a cerca. Então são sites exclusivos mesmo para isso, para relação extraconjugal. E existem os sites mais comuns que são aqueles realmente voltados para o consumo da pornografia dentre as suas mais diversas formas, tá bom? Agora é claro que a cada tempo que passa as pessoas vão arrumando uma maneira de facilitar os seus processos, mas talvez não haja nada durante esses últimos tempos que facilitou tanto essa prática de consumo de pornografia, trazendo isso mais à mão das pessoas como o surgimento da internet. Inclusive até aquela questão dos nudes que as pessoas começaram a mandar quando surgiu o WhatsApp e outras plataformas de conversação, até isso ficou assim meio que banal de certa maneira, porque a pessoa pode entrar e ver o que ela quiser na internet. É claro que talvez ela queira uma pessoa específica e aí evidentemente que a coisa muda um pouquinho de figura. Quando eu digo uma pessoa específica do seu ciclo de relacionamento, pode ser até inclusive a pessoa com quem se relaciona.
Mas hoje as pessoas preferem muito mais fazer o consumo de pornografia como na internet, porque está tudo muito à mão, inclusive elas veem tudo que querem, basta clicar ali a palavra sexo, que já entra milhares e milhares de sites, a pessoa escolhe aquilo que mais agrada o seu consciente e elas então fazem o consumo da maneira que querem. E ainda uma outra facilitação foi justamente o surgimento dos celulares. Hoje os celulares são, nós podemos dizer, basicamente computadores de mão, então são aparelhos super potentes, que fazem de tudo, inclusive vai gerando aí para nós a informação de que daqui um pouquinho nós quase não teremos muitos computadores, não teremos televisões e outros aparelhos mais à disposição, porque de fato o celular ele vai tomando o seu espaço, né, e vai fazendo com que outros aparelhos se tornem até meio que obsoletos. Isso é muito comum e é o que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Agora, o grande problema da questão do consumo da pornografia é porque é como nós falamos anteriormente sobre vício, né? Um vício, para que a pessoa comece nele, ela precisa apenas dar o primeiro passo. Quando a pessoa vai fazer o consumo de algum tipo de droga, ela faz o primeiro passo, ela experimenta a primeira vez, e quando ela gosta dessa droga, evidentemente ela vai continuar consumindo, e dependendo da intensidade desse consumo, ela evidentemente vai se tornar uma pessoa viciada, dependente daquela droga. Do mesmo jeito é com a pornografia. Se as pessoas começam a fazer o consumo de pornografia no seu dia a dia, é muito possível que essas pessoas possam vir a entrar num ciclo vicioso que faz com que elas literalmente não consigam sair muitas vezes com facilidade. Então é mais ou menos como a gente costuma dizer com relação às drogas. As pessoas fazem primeiro o consumo e de repente elas já têm as consequências quase que de imediato. Com a pornografia não deixa de ser diferente, tá bom? Agora, sempre haverá, é mais que evidente, pessoas que defendem o consumo da pornografia, porque é uma coisa que faz parte da vida delas, isso é muito comum para elas, entretanto, é mais do que pertinente pelas informações que eu já gerei, e por outras tantas que vocês ainda vão ouvir da minha parte aqui nos nossos vídeos, que esse consumo, infelizmente, não traz tanto benefício quanto as pessoas imaginam ou gostariam. Então, mesmo justificando essa ideia do consumo da pornografia, nós sabemos que é algo que vai trazer prejuízos e danos em algum momento da história. E aí eu posso citar pelo menos 4 categorias de danos, só para que você tenha ideia. Primeiro, danos pessoais. Talvez dentre os danos pessoais mais incríveis que a pornografia causa é justamente o aprisionamento. A pessoa se torna escrava daquela circunstância de estar fazendo consumo, se não diário, pelo menos regular, das pornografias. Também o excesso de masturbação, que inclusive pode gerar problemas para as próprias pessoas, eu não vou entrar nesse mérito agora. O excesso de masturbação pode gerar problema de relacionamento com o cônjuge, inclusive até há muitos relatos, eu digo isso para você pela experiência que eu tenho de acompanhar pessoas, de homens que têm dificuldade de chegar ao orgasmo com a esposa, justamente pelo fato de que tiveram uma vida sempre muito intensa de masturbação, acompanhado por pornografia, e não conseguem então chegar aos finalmente, como a gente costuma dizer, de modo muito tranquilo com o próprio cônjuge, tá certo? Então gera também problemas de consciência, gera problemas de culpa, tudo isso são problemas pessoais que a pornografia pode trazer. Em segundo lugar, pode trazer também danos com relação ao relacionamento da pessoa que está consumindo a pornografia com o cônjuge, não é? Então começam a haver brigas, desconfianças, problemas no próprio sexo, né, na prática do ato sexual com o cônjuge, justamente porque uma das partes está fazendo consumo de pornografia e a outra não concorda com isso, não tem isso como muito normal. Também em terceiro lugar, ou pela terceira via, nós temos aí os problemas causados no relacionamento com Deus. Porque, na verdade, toda pessoa que faz consumo de pornografia, já sabendo que é algo que Deus não tolera, que Deus não aceita, que é condenável aos seus olhos, então a pessoa tem vergonha, evidentemente vai gerar afastamento da pessoa de Deus, sensação de permanente culpa, então percebe que o consumo da pornografia vai afetando, de certa forma, todas as áreas da nossa vida. E por que não dizer em quarto lugar, mas o consumo da pornografia também pode trazer problemas com outras pessoas, principalmente se esse consumo de pornografia for descoberto por outras pessoas, o que vai gerar também vergonha, vai gerar também culpa, pode gerar isolamento por conta dessa vergonha sentida e daí por diante. Então, se você bem pensar, a pornografia, ela literalmente traz muitos problemas ruins, mas as pessoas não dão tanto valor a isso porque imaginam que é algo muito comum. E é sobre essas questões que nós vamos continuar aqui reverberando ao longo de todos esses vídeos dessa série. Como eu falei no começo, não esqueça aí de fazer sua inscrição no canal e também curtir o vídeo para que esse vídeo chegue a maior número possível de pessoas, tá bom? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.